Eu me chamo Romani, sou francesa e venho aqui para fazer parte do doutorado na UFI e estudo cinema brasileiro. Então eu faço parte do doutorado aqui, eu estudo cinema brasileiro contemporâneo e então quando tive a ideia de fazer esse doutorado, eu estava acabando o mestrado e estava pensando em fazer essa pesquisa sobre cinema brasileiro. E então eu falei com a minha orientadora da época, que é francesa, e então ela me falou de uma colega que ela tinha, porque elas tinham estudado o mesmo cineasta, que é um cineasta filipino, que é Lav Diaz. E então ela me falou da minha orientadora atual, que eu tenho aqui na UFI, que é brasileira e que sabe muito do cinema brasileiro. E então foi assim. E depois tive um ano no qual eu preparei o meu projeto de tese para ter financiamento. E então foi assim. E esse ano eu comecei o doutorado e já tínhamos preparado essa estada no Brasil com a minha orientadora. Como já tinha visto tantos filmes brasileiros, eu já tinha essa impressão de vir aqui, embora seja a primeira vez. E então, não sei, eu tinha essa impressão de familiaridade, um pouco estranha, mas não sei, vai ser completamente diferente da França. Tem muito, não sei, a organização é completamente diferente e sim, a burocracia é péssima, mas na verdade é exatamente como na França. Na França a gente costuma fazer burla sobre isso, fato da burocracia ser algo bastante difícil, e finalmente eu encontrei a mesma coisa aqui no Brasil. Então é bastante no mesmo nível, é muito parecido. Eu acho que, mas tem seus bons aspectos e outros que são piores, mas acho o que me chama muito a atenção o fato de que o Brasil é um país que é cheio de paradoxo, e isso se nota em todos os aspectos da vida, quando não se para pequenas coisas, mas também num quadro mais geral, eu diria. Isso é realmente o que me fascina também nesse país. O que eu gosto muito é a possibilidade de conversar com as pessoas. Por exemplo, eu vou na feira, que é algo que quase desaparece na França. Eu posso falar com as pessoas, elas são abertas, ela também tem muitas curiosidades. E isso é algo, acho isso algo bastante incrível, porque na França acho que somos bastante individualistas. A gente só fala com as pessoas que você conhece, essas coisas. Mas aqui tem essa possibilidade de conversar com qualquer cara que você encontra na rua. E sim, acho isso bastante incrível. Tento falar e entender, embora de vez em quando não conheça uma palavra, uma expressão, mas tenho que seguir avançando. Na universidade na França é um pouco diferente, por isso temos um sistema que é bastante francês. Mas enfim, quando comecei os estudos superiores, eu fiz 3 anos em Paris de classe preparatória e depois integrei a minha universidade, a École Normale Supérieure em Lyon. E então, quando integrei a universidade, tinha a possibilidade de estudar outras línguas. Eu já sabia o inglês e, sobretudo, o espanhol. E então, quando cheguei, eu hesitei entre 2 línguas. Hesitei entre o japonês e o português. Então, o japonês porque eu gostava muito do Japão, do cinema japonês, essas coisas. E o português porque, não sei, por coisa da música, também da língua, que já achava bem bonita. E, assim, enfim, com o curso era 2 horas por semana. Então eu pensei que não era suficiente para falar japonês. Enquanto o português,
com o espanhol que já conhecia, eu acho que era possível. Também eu estudei quando eu era em classe preparatória no Brasil. Eu fazia geografia e tínhamos no programa o Brasil, esse ano especial. Então não sei, mas já conhecia coisas do Brasil, foi assim. E depois, para terminar, na universidade, eu só tive professores brasileiros. Isso foi uma casualidade, porque poderiam ser portugueses, mas não. É a questão bastante difícil, acho que, porque todas as pessoas que eu encontro, elas me perguntam mais por que o Brasil, por que o cinema brasileiro. E, na verdade, não sei, eu acho que é uma questão de subjetividade, de você gostar desses filmes e não saber por quê. Eu acho que filmes brasileiros têm realmente uma singularidade que não existe para... Assim, o cinema de cada país é diferente, é original, mas não sei, uma questão de gosto. E para o de cinema contemporâneo, é que, na verdade, eu sobretudo conheço o cinema brasileiro de agora, mas o cinema novo, por exemplo, é bem conhecido na França, tem muitos textos, muitas análises, mas, na verdade, não foi os primeiros filmes que eu conheço. Foi sobretudo com o cinema contemporâneo, indo na sala de cinema, lendo críticas. E assim, o filme que me marcou muito foi o filme da Juliana Rojas e Marco Dutra, que é As Boas Maneiras. Isso foi o filme que lançou todo. A minha visão mudou, acho que agora consigo entender um pouco melhor esse país e também os filmes. E não sei, eu acho que gosto ainda mais desse país, que foi um verdadeiro encontro. Mas é verdade que é algo bastante estranho estudar filmes de um país sem ter ido nesse país. É algo que pode ser bastante contraditório, mas enfim, eu amo o Brasil e então foi uma coisa boa. Na França temos muita verticalidade, tem muita hierarquia entre os professores e os estudantes. E sim, a coisa estranha é que então tenho duas orientadoras, uma aqui que é brasileira e outra que é francesa, mas eu não tenho a mesma relação com cada uma. Seja com a professora brasileira, eu vou utilizar o você, a segunda pessoa, o tu, enquanto com a professora francesa eu vou. É totalmente diferente, eu não falo da mesma maneira. E sim, quando fui pela primeira vez em cursos aqui, isso me surpreendeu muito, que o fato de que os estudantes falam com familiaridade com professores, eles não hesitam em falar no curso, enquanto na França os estudantes somos bastante, não se atrevemos a falar porque temos medo de dizer uma coisa errada ou essas coisas. E, enfim, sim, muito diferente. Eu estou enfocada nos estudos, mas eu estou assim. Mas sim, já fui nas praias, na floresta, fazer trilhas, essas coisas. Então não conheço bem os bares e a vida noturna do Rio, isso é verdade, porque sou bastante tímida e também porque gosto de espaços mais tranquilos. A maioria dos meus relacionamentos são com a universidade, mas, por exemplo, o caso das feiras, eu gosto de fazer. Cada fim de semana vou para uma feira diferente, encontrar outras pessoas e assim bater papo com outras pessoas, mas ainda não é muito. Eu já tinha provado a comida brasileira antes,
na França e em Portugal. Então não foi totalmente um descobrimento, mas sim um gosto. E acho que, na verdade, é diferente da comida da França, mas não tanto. Acho que não é tanto exótico. E aconselho de conhecer um pouco o país antes de vir, de fazer pesquisa, de falar com estudantes brasileiros que estão na França, por exemplo, essas coisas acho que a coisa que foi importante para mim era de já saber coisas sobre o Brasil, de não vir aqui não sabendo nada, descobrindo tudo. Então acho que isso facilita muitas coisas.